furtos, tráfico e arrombamentos. Teve um assalto que mudou a minha vida. Eu adquiri o vício do cigarro dentro do lar, dentro da minha casa. Dentro também da minha casa existia um bar onde, por volta de 9 a 10 anos, eu e o meu irmão mais novo, nós tomávamos aquelas bebidas sempre na parte da tarde, quando a gente voltava da escola. E foi assim também que eu adquiri o vício da cachaça, da pinga, né? Da bebida. Dos 12 aos 13, 14 anos, eu conheci a maconha. Foi quando eu passei a me envolver com umas pessoas mais velhas do que eu, e essas pessoas, elas vendo eu brigar, vendo eu me destacar nessa área, elas pegavam e me estimulavam ainda mais na escola, na rua, a brigar com as pessoas no campo. Através da maconha, eu comecei a praticar alguns furtos. E esses furtos eram furtos pequenos, mas ao passar do tempo, eu passei a me envolver com o tráfico de drogas. E através do tráfico de drogas foi quando eu conheci a cocaína. E na cocaína que eu passei também a conhecer o assalto, a mão armada. Comecei a praticar assaltos em estabelecimentos, comecei a roubar carros. E por estar envolvido com o tráfico de drogas, eu passei a conhecer variedades de drogas. E não somente a vender, mas como também a usar. Para mim, não faltava droga. Eu fiz um assalto e esse assalto, ele mudou a minha vida. Era uma loja, nós entramos, eu e mais uma pessoa, nós passamos a pedir para a mulher nos atender, buscar algo para nós, e essa mulher foi. Quando ela voltou, eu a abordei dizendo que era um assalto, que não era para ela se mexer e que era para ela passar o dinheiro para mim. E saímos para fora do estabelecimento para darmos fuga. Foi quando nós encontramos 2 policiais militares. Esses policiais militares, vendo que as pessoas gritavam, pega ladrão, é um assalto, aqui cometeram um assalto, pega o ladrão, eles começaram a correr atrás de nós. Foi quando nós corremos por uma viela e eu me deparei com a porta da Igreja Universal. Estava havendo uma reunião onde existia muitas pessoas lá. E o policial, ele me deu voz de prisão, pedindo para que eu parasse. E eu, num determinado momento, saí correndo no meio do povo e só escutava de fundo o pastor gritar: "Não atira nele, não atira nele". Então eu continuei correndo no meio do povo, fui para o estacionamento e lá no estacionamento foi quando os policiais conseguiram me prender e me abordar, me algemar e me levar preso. Acabei procurando o grupo da Igreja Universal que fazia o trabalho de levar a palavra de Deus dentro dos presídios. E ali uma pessoa, ela pediu para que pudesse me atender. Eu contei o meu caso para ela, expliquei o que eu estava passando. Ela me mostrou a saída, que era a palavra de Deus. Busquei me libertar dos vícios, busquei me afastar de más amizades lá dentro. Eu decidi buscar aquilo que estava prometido na palavra, dos quais os voluntários falavam, que era o Espírito Santo. Decidi, num dia, separar uma noite para Deus. E nessa noite foi quando eu passei a buscá-lo com toda a minha força, me abrir, colocar as mágoas, os ressentimentos, as dores, os traumas, as angústias que eu tinha vivido. E eu passei a ser sincero com Deus nesse momento. E Deus, ele olhou para mim. Eu pedi para que ele viesse. Se ele tivesse
amor pela minha vida, como a palavra dele disse, como a palavra dele mostra, que ele viesse sobre a minha vida naquele dia. Ao raiar da manhã, eu dobrei os meus joelhos e chamei ele. Meu Deus, se o Senhor me vê, assim como esse dia clareia, o Senhor vem raiar sobre a minha vida através do seu Espírito. Foi quando ele veio sobre mim. E ele vindo sobre mim, eu já percebi que toda aquela maldade, que todo aquele anseio pelo mal, pelas drogas, pela prostituição, por ódio, com vingança que existia dentro de mim, ele sumiu. Eu passei a pensar no bem, eu passei a se dedicar ao bem. Eu já não era mais aquela pessoa presa, eu era livre. Estando dentro do presídio, eu era uma pessoa livre, uma pessoa que transmitia paz, uma pessoa que transmitia alegria, uma pessoa que buscava ver o bem do próximo. Então o meu dia a dia já não era mais o mesmo. Eu passava de cela em cela, falando bom dia, cumprimentando as pessoas que até mesmo outrora eu briguei, discuti, né, lá dentro da prisão. E as pessoas, elas chegavam a dizer para mim que parecia que eu estava dentro de um spa, né? Porque elas viam em mim a alegria que não via em nenhum outro preso. E depois de 3 anos e 3 meses, eu recebi o RA. E depois de 3 meses eu fui solto, em regime aberto. E depois de 3 anos que se passaram, a minha pena foi totalmente extinta. Hoje eu não devo nada para ninguém. E dessa vez agora que eu saí da prisão, eu não saí mais para ter aquela vida velha, aquela vida de assalto. Eu saí para passar a vida para minha família, para aqueles que me conheciam, e eles puderam enxergar em mim a mão de Deus, eles puderam enxergar em mim a obra de Deus. Hoje eu trabalho, hoje eu tenho a minha empresa, hoje eu trabalho com reformas, e hoje eu tenho não somente uma casa, mas eu tenho um lar. Deus me abençoou com uma esposa, eu tenho uma mulher de Deus ao meu lado que me acompanha, que tem o mesmo objetivo que eu, que é colocar Deus acima de todas as coisas. Sabe o que fez eu decidir mudar de vida dentro da prisão? A santificação. Eu decidi me separar de tudo aquilo que é errado, de tudo aquilo que eu pratiquei no passado. E se você tomar essa decisão de se santificar, de se separar, de abandonar o que é errado, de abandonar aquilo que te prejudica, amanhã vai ser você que vai estar aqui contando o seu testemunho.